Devassando o Invisível, o Amigo Beletrista, parte A. De novo, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque escrito está: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nota explicativa. Poética alegoria evangélica, tão do gosto da literatura oriental, noticiando as prováveis insistências dos admiradores do Nazareno para que aceitasse o trono de Israel e se tornasse rei. Indicam ainda as tentações com que o mundo rodeia todos aqueles que se derem aos labores dos ideais divinos. Mateus, capítulo 4, versículos de 8 a 11. Os mais ásperos testemunhos costumam ser exigidos dos médiuns antes que eles se decidam a assumir a tarefa, prestando-se a trabalhos de grandes responsabilidades, se é que nos labores mediúnicos existirão desempenhos de responsabilidades menores. A famosa iniciação, outrora exigida nas escolas de doutrina esotéricas, para se formarem os oráculos, os profetas, as sacerdotisas, etc., não seria certamente um mito, mas necessidade que nos dias presentes parece clamar pelas atenções gerais, a fim de que o intercâmbio entre a terra e o invisível se exerça ainda com maior segurança e facilidade. Não ignoramos que a codificação espírita não trata dessa iniciação, pois que popularizou a possibilidade do intercâmbio espiritual, declarando mesmo, taxativamente, que para se comunicar o homem com os espíritos, não há necessidade alguma de preparo ou iniciação. Realmente, para nos comunicarmos com os espíritos, não será necessário senão possuir dons mediúnicos. Todavia, os fatos e a experiência testemunham que, para a mediunidade apresentar bons frutos, será preciso algo que poderemos classificar de iniciação. Os instrutores espirituais, por sua vez, assim como os demais ensinamentos firmados pelos colaboradores de Allan Kardec, são incansáveis em advertir os médiuns quanto a uma elevação de vistas no exercício da faculdade, uma renovação cuidadosa do próprio caráter, um critério e uma reeducação à base do Evangelho, que outra coisa não seriam senão uma iniciação, conquanto efetivada a revelia de imposições acadêmicas e inteiramente subordinada à boa vontade, ao esforço e ao discernimento do próprio médium, sem sequer o afastar da sua vida comum de relação, o que parece mais meritório e honroso do que as antigas iniciações realizadas sob o jugo férreo das academias de doutrinas secretas. Desconhecemos se com os demais médiuns se passarão os fatos que conosco se passaram, marcando o estabelecimento definitivo de nossas tarefas mediúnicas. É possível, porém, que pertencendo como espírito a uma falange de iniciados orientais, hindus e egípcios, como pupila e aprendiz que se reeduca sob a assistência espiritual, nada mais se verificasse do que a tradição esotérica da iniciação, não obstante feita à sombra do Consolador e fora do seio de academias, pelo menos de academias terrenas, pois poderemos, sim, pertencer a escolas ou academias espirituais, subordinados às suas exigências e programações, ignorando-o, porém, durante a vigília, mas tudo abrangendo no estado de sono ou de transe. O que sabemos é que, no que nos diz respeito, houve um verdadeiro trabalho de iniciação,
o qual vem exigindo longo tempo de nossa perseverança e dedicação ilimitada, pois que não terminaram ainda os testemunhos exigidos pelos mestres espirituais, testemunhos que lembrariam os dos antigos, pretendentes aos segredos esotéricos nas escolas de ocultismo do passado. E tais provas tanto se realizam sobre a Terra, ligadas aos acontecimentos diários, como no invisível, durante os despreendimentos em corpo astral a que nos têm obrigado os queridos instrutores. Silenciaremos quanto à natureza de muitos testemunhos terrenos, não os confundindo, embora, com as provações e os resgates oriundos de deslizes do pretérito reencarnatório, que nos foi necessário expurgar definitivamente, em uma como renovação de valores, indispensável ao nosso progresso normal como mandato mediúnico. Apenas adiantaremos como curiosidade a ser examinada pelo leitor que os mesmos testemunhos, espécie de exame prévio de um candidato a um curso escolar, se constituíram de provas de firmeza e equilíbrio em todas as contingências sedutoras da vida humana, ou seja, de todas as tentações risonhas que tendessem a nos desviar da boa rota, de dificuldades e peripécias, não faltando nem mesmo a tentação brutal do próprio roubo. Tais testemunhos foram admiravelmente dosados e seriados pelos instrutores espirituais, tal como se verifica nas provas em uso nos nossos institutos de ensino. Custaram-nos eles, os testemunhos, uma vida inteira de atribulações e lágrimas, de sacrifícios, de desilusões e renúncias, e devemos confessar aos que nos lerem que, de todas as provas que tivemos de oferecer à doutrina do Mestre, para podermos ser admitidos como cooperadores no corpo de servidores investidos de tarefa também no invisível, a mais difícil, a mais penosa para o nosso caráter ainda inferior foi a do perdão. Todavia, perdoar ofensas graves, conforme recomendam os ensinamentos do Senhor, como é difícil. Cremos mesmo que, num sentido geral, é o que nós, criaturas humanas, aprendemos a exercer em derradeiro lugar, pois o perdão, sendo modalidade do amor ao próximo, é tão elástico e profundo como o próprio amor. Somente Deus saberá qual o grau por nosso espírito conquistado ao sair desse pesado acervo de testemunhos. A grande paz que hoje visita nossa consciência, todavia, avisa-nos de que tantas lágrimas e humilhações, tantas lutas e desilusões sofridas desde o berço, conferiram ao nosso ser a graduação necessária aos pequenos mandatos que, como medianeiros admitidos nos labores do invisível, nos têm sido confiados. Declaramos ter como instrutores e mestres espirituais responsáveis por nosso progresso na existência presente, pelo menos espíritos hindus e egípcios. Talvez por isso, estas particularidades de iniciação rigorosa resultem dos métodos das escolas a que tais instrutores se prendem no espaço como se prenderam na Terra, e não seja o fato ou a exigência de ordem tão geral como se poderia supor. O certo é que até mesmo nossos estudos doutrinários, como nossos trabalhos espirituais, nossas leituras e até passeios e diversões, são por eles dirigidos, sob o máximo rigor e método invariável. E quanta renúncia tudo isso nos há custado! Escolhem os livros que devemos ler, suspendendo por vezes leituras doutrinárias para que não sobrevenham o fanatismo, e advertem-nos da inconveniência dos jornais.
Apontam-nos as horas de trabalho, as companhias e os amigos, os centros espíritas a frequentar. Desviaram-nos o matrimônio das preocupações desde antes dos 20 anos. E se amarguras colhemos, insistindo em ilusões do gênero, reconhecemos que provieram da desobediência dos seus conselhos. Pertencendo a uma família na qual havia bons intérpretes da música, fomos impossibilitados igualmente de estudá-la, não obstante a grande vocação, pois nos diziam os instrutores hindus, vendo-nos insistir nas tentativas de um curso de piano. Somente um caminho deverá existir à tua frente, a doutrina do Cristo Consolador. És espírito reincidente em erros graves, a quem se cogita do invisível de auxiliar a se reerguer, agora que a seleção dos valores existentes no planeta será feita para o advento da luz. A música virá mais tarde, com o dever cumprido. Obterás compensações às lágrimas que chorares pela impossibilidade desse ideal. E com efeito, temos tido essas compensações quando nos dias atuais vemos diante de nós, caridosamente materializados, para que nos seja possível enxergá-los detalhadamente, esses abnegados mestres de iniciação, belos e sábios, a quem veneramos com todas as forças da alma, aos ternos amigos Bezerra de Menezes, Charles, Frédéric Chopin, Leon Denis, Leon Tolstói e muitos outros, cujos nomes jamais foram revelados. O carinho que nos dispensam, a dedicação e bondade de que cercam o nosso espírito, todos os amigos do plano invisível, desde esses mestres até pobres sofredores e criminosos recém-convertidos, aos quais temos podido socorrer sob a direção de nossos guardiães, são hoje a melhor recompensa às provações e aos desgostos que acompanharam nossa vida desde o berço. Muito jovens ainda, obtínhamos do além muitos ditados de ordem particular para sofredores do corpo e do espírito, num posto mediúnico de antiga assistência aos necessitados. E também os esboços das primeiras obras destinadas ao público, recebendo ordem do espaço para conservá-los à espera de oportunidade para possível publicação. Certa noite, após o receituário no posto mediúnico do Centro Espírita de Lavras, serviço que por esse tempo era diário, apresentou-se à nossa visão um espírito cuja configuração perispirítica mais se assemelhava a um homem terreno do que mesmo a um habitante do invisível. Disse-nos ele, sem rodeios, haver vivido no Rio de Janeiro e em São Paulo, e ter desencarnado no ano de 1911. Negou-se, no entanto, a declinar o nome, embora lhe houvéssemos solicitado a fineza de no-lo esclarecer, porquanto, ainda hoje, não gostamos de tratar com espíritos anônimos. Não obstante, declarou ter sido um escritor, um beletrista, e que, então, apesar de desencarnado, alimentava ardentes desejos de continuar escrevendo, pois que, como espírito, descobrira na vida dos homens e nas recordações de outros espíritos, como ele desencarnados, assuntos preciosos para romances, novelas e estudos psicológicos de grande interesse para o público. Convidou-nos, após, a segui-lo, em espírito, para que nos descrevesse o primeiro caso ou tese que desejava ditar por nosso intermédio, visto que simpatizava extremamente com nossa pessoa e sabia como acionar a mente mediúnica para escrever um trabalho longo. Esperava, porém, poder narrá-lo de viva voz. Primeiramente, antes de iniciar o ditado psicográfico, pois que,
Se pudéssemos penetrar com a própria visão o que ele já estabelecera na mente, como em trecho da sua história, fácil se tornaria o ditado, a escrita, quer para ele, quer para nós, pois bastaria pequeno impulso vibratório de sua mente para que o entendêssemos bem e acelerássemos a tradução, uma vez que já se encontrariam em nosso pensamento os elementos principais, tornando assim dispensável criar em nosso cérebro a força de irradiações e sugestões, qualquer cena ou panorama. O discurso interessou-nos, e não só o consideramos bonito, como até lógico. Não obstante, oramos, confiando-nos fervorosamente à assistência dos mentores espirituais, pedindo mesmo seu auxílio, porquanto somente nos interessariam acontecimentos mediúnicos que se pautassem pela obediência às leis da verdade e fossem do agrado deles próprios, os guardiães. Aquecemos, pois, em atender ao visitante, seguindo-o em corpo astral, desde que os guias não impedissem o intento. Porém, somente o faríamos na noite seguinte. Entretanto, nenhuma intuição, nenhum conselho nos aclarava a indecisão. Os instrutores não desejavam interferir, e compreendemos então ser o assunto pertinente ao nosso livre-arbítrio. Na noite seguinte, dormimos sossegadamente o primeiro sono, sem que nenhuma anormalidade sucedesse. Como só ia acontecer, dado que o despreendimento apenas se verifica achando-se o médium desperto, condição para que se processe o sono magnético. Poucos minutos depois da meia-noite, porém, havendo despertado naturalmente, distinguimos à beira do nosso leito o espírito que se apresentara na véspera, ao qual chamaremos beletrista. A falta de um nome que melhor o qualifique, e em seguida caímos em transe letárgico num arrebatamento do espírito para o plano invisível. O processo para o desdobramento verificou-se exatamente como se dá sob a direção de Charles, dos hindus ou de Bezerra de Menezes, o que leva a crer tratar-se de mecanismo próprio da faculdade em si mesma, que independe de agentes superiores para seu exercício. De outro modo, acreditamos que a vigilância daqueles excelentes amigos se verificava a respeito do caso, sem contudo tornar-se suspeitada sequer pela intuição, pois assim mesmo deveria ser, uma vez que se tratava de prova de responsabilidade, um testemunho cuja gravidade o próprio leitor avaliará dentro em breve. Afastado nosso espírito do corpo carnal, foi-nos possível examinar melhor a configuração desse habitante do invisível, que tão atenciosamente nos procurava para um trabalho no seio da doutrina por nós esposada. Compreendemos imediatamente tratar-se de entidade não evoluída moral espiritualmente, conquanto não fosse igualmente nociva, ou uma individualidade de ordem muito inferior. Moralmente, apresentava-se medíocre, visto não ter ser evangelizada, não estar espiritualizada. Intelectualmente, seria adiantada, dado que fora um escritor, um homem douto, pois que fora também médico na terra, inteirando-nos desta particularidade, não porque ele, o espírito, não-la revelasse, mas graças ao anel de grau que lhe cintilava no dedo anelar da mão esquerda. Espiritualmente, porém, vulgaríssimo, necessitado de tudo, visto que estávamos já no ano de 1930, e ele confessava haver deixado o fardo carnal em 1911, sem, no entanto, ser abandonado ainda os perímetros terreno, o que, aliás, se deduzia de sua aparência fluídica pesada. Uma vez completado o despreendimento, ofereceu-nos ele gentilmente o braço, cavalheiro fino, que parecia ter sido quando encarnado, e pusemo-nos a caminhar. Nós nos sentíamos tranquilos,
compreendendo em nós mesmos bastante vigilância para não nos deixar arrastar a nenhuma aventura espiritual que redundasse em domínio obsessor, pois confiávamos nos guardiães, aos quais solicitáramos assistência para o caso, na véspera, embora no momento não lográssemos descobrir nenhum deles à testa dos acontecimentos. Caminhávamos por uma estrada ou rua sem calçamento, mas de terreno muito batido, polvilhada de uma substância fina de cor creme brilhante, qual areia dourada. E notamos que subíamos ligeira inclinação durante todo o percurso. Quanto tempo levou o trajeto, não poderíamos precisar. Jamais se poderá medir o tempo nestas circunstâncias, ainda que se trate de poucos minutos. Pelo menos assim sucede frequentemente conosco. Ao desejar fazê-lo, a mente se perde em vertigens e confusões, de forma que não se poderá saber ao certo se uma caminhada foi longa ou breve, instantânea ou demorada. De um outro lado da referida estrada, julgamos perceber vegetação, sem lograrmos averiguar positivamente o fato, visto existir escuridão nas margens e somente a estrada parecer iluminada. Não sabemos se se tratava de uma realização de além-túmulo, esse caminho melancólico. Algumas paisagens fluídicas tanto se assemelhavam às da terra, que muitas vezes será difícil distinguir com exatidão a natureza de sua construção. Acresce a circunstância de que a própria terra se torna diferente por meio da visão espiritual, tudo parecendo mais belo, como que envolvido em fluidificações brancas com reflexos levemente azuis. Outras, no entanto, conquanto, se assemelham às da terra, são inconfundíveis pelo padrão de beleza e encantamento que se impõe à vista. Durante o trajeto, pusemos-nos a observar as particularidades que teriam caracterizado a personalidade humana do amigo espiritual que acabávamos de adquirir, exatamente como sucede quando satisfazemos ociosas curiosidades a respeito das pessoas a quem somos apresentados em sociedade. Observamos-lhes a indumentária, a voz, um trejeito particular dos lábios ao falar, com mais energia e irritação nervosa. Teria sido um homem irritadiço. O perfume da brilhantina com que empastava os cabelos, o lenço fino de seda pura de cor creme que trazia no bolso externo do paletó, sobre o peito e que de vez em quando retirava nervoso para passar pela fronte e o rosto. Punhos e colarinhos muito engomados e brilhantes. Seu terno era de cor cinza, um perfeito terreno, porém o tecido um tanto brilhante, e o paletó longo, amplo, com uma abertura de cerca de 20 centímetros na costura das costas, exatamente da bainha para cima. Sapatos pretos muito polidos, cabelos lisos e abundantes, partidos para o lado esquerdo, formando volumoso topete. Era de tez clara, glabro, e contaria aproximadamente 40 anos. Durante o giro, conversou com desenvoltura, revelando-se excitado e narrou particularidades chocantes de sua vida, das quais, porém, não nos pudemos recordar após o transe. Certamente, graças à ação caridosa dos instrutores espirituais para com ele próprio. Recordamo-nos apenas de que sua preocupação máxima era a falta do divórcio no Código Civil brasileiro, o que, em sua opinião, comumente arrastava criaturas dele necessitadas a situações deploráveis, de que se originavam desequilíbrios embaraçosos em torno delas próprias e no seio da sociedade. Recordamo-nos ainda de nos ter asseverado que profundo esgotamento nervoso, verdadeiro estado traumático, acometera seu organismo terreno, que esse acidente degenerara em neurastenia dominante e que isso lhe acarretara a morte.
que moralmente muito sofrera neste mundo e continuava sofrendo como espírito. Não obstante, no momento, já se achava conformado com o inevitável. E que no além era acusado por outros espíritos de haver praticado o suicídio, de que lhe resultara a morte prematura, mas que ele disso não se lembrava absolutamente e nem sequer jamais pensara em recorrer a semelhante alvitre, a fim de escapar às lutas morais que o assediaram. E se tal realmente se deu, como médico que era, somente poderia atribuir o fato de um ato irrefletido durante alguma crise de sua deprimente neurastenia. Efetivamente, esse espírito, que irradiava simpatia, embora sem pertencer a uma ordem elevada do mundo invisível, nenhum característico dos espíritos suicidas apresentava, o que confirmava a versão de que os neurastênicos, que se matam durante um acesso do terrível mal, não passam pela aspereza das repercussões conscienciais comuns à maioria dos suicidas, conquanto hajam de arrostar a responsabilidade dos atos que tenham dado origem ao grande desequilíbrio nervoso por que se deixaram vencer. Profunda afinidade espiritual resultou deste colóquio, durante o qual nos sentimos invadir de sincera compaixão pelo irmão que tão gentilmente nos procurava, confiante para desabafo do coração torturado pelos infortúnios. E foi com o máximo prazer e um devotado interesse pela sua causa que nos dispusemos a ouvir, ou antes, a ver a narrativa do romance que ele desejava ditar aos homens por nosso intermédio.